Olá meus amigos, vim agradecer todos que inscreveu no meu canal no YouTube. E seja bem-vindos novos inscritos. Relato enviado por um inscrito. Antes de tudo peço que veja meus vídeos até o final, deixe seu joinha, inscreva-se e compartilhe. Seja todos bem-vindos. Rumo a 7.000 inscritos. Boa tarde a todos. Sempre fui uma pessoa aficionada a contos e histórias de terror desde criança e sempre tive a curiosidade de ouvir relatos e histórias, principalmente de pessoas do interior. Vejam bem, eu sou uma pessoa bem cética, porém respeitosa com experiências pessoais e credos. Contudo, por ser cético, procuro sempre uma explicação que determine uma verdade mais palpável para o dito caso. Entretanto, nem sempre encontro, como no caso desta história do lobisomem branco de Campo Mourão, no Paraná. Há muitos anos atrás, quando eu ainda tinha uns 14 anos, mudaram-se para minha rua, em um bairro da zona leste de São Paulo, uma família de paranaenses vindas da região de Campo Mourão, no centro-oeste do estado do Paraná. A família era composta pelo pai, um senhor sério de aparência sisuda e sofrida devido aos longos anos de vida de trabalho árduo em plantações de café, e usuário, devido a problemas de saúde de cadeira de rodas, estava sempre à sombra ou tomando um sol com seu chapéu de feltro marrom e fumando um cigarrinho de palha, e apesar da aparência séria era muito cordial e educado e às vezes bem comunicativo. A mãe era o inverso do pai, bem alegre, amável e comunicativa. Passava os dias entre os afazeres domésticos e as tardes tricotando coisas que senhoras daquela época gostavam de tricotar para passar o tempo. Uma irmã de uns 17 anos que dividia o seu tempo entre os estudos e ajuda a mãe em seus afazeres domésticos e ver televisão. Um irmão mais velho que já era casado e não vivia na casa. Morava na região do ABC e sempre aparecia nos finais de semana. O outro irmão era 2 anos mais velho do que a irmã e muito gente boa. Tinha uma vida diferente dos garotos da minha idade. Tinha responsabilidades. Precisava trabalhar para ajudar nas despesas da casa. Mas invariavelmente, quando podia, estava com a gente, batendo uma bolinha ali na rua. Coisas normais da molecagem na época. E para terminar tinha Osmar, este mais ou menos da minha idade, e logicamente foi o primeiro que fiz amizade da família. Em uma certa tarde nublada, estávamos sentados na calçada, em frente à casa do Osmar, após uma partida de futebol na rua. Eu, o Osmar e outros garotos da rua, e alguém começou a falar sobre temas de terror. Isto aguçava os sentidos e chamava muito a atenção, e entre nós várias histórias mirabolantes e comentários eram contados em sequência. Sempre casos partilhados através de experiências de terceiros, e vocês sabem como são. De um para outro sempre aumenta um pouco. Porém o Osmar não falava nada, só ouvia, olhava com cara espantada, interrogativa, mas nada comentava. Até que certo ponto alguém perguntou: "E você, Osmar, você é do interior, conhece alguma história sobre assombração, fantasma e estas coisas?" Ele ficou meio cabisbaixo, um tanto resoluto, mas enfim nos disse algo inacreditável. Disse que já tinha visto um lobisomem. As caras se misturam entre feições espantadas, incrédulas e interrogativas, algumas até, pelo menos a minha, em total desconfiança, e até risível em virtude dele me contar que viu, não que alguém contou pra ele que viu. Neste interim, e já chateado pelos nossos olhares pejorativos e de desconfiança em relação ao que ele acabara de nos falar, chegou o seu irmão do trabalho. Peço aqui que me desculpem por não mencionar os outros nomes dos familiares, mas isto já faz tanto tempo que já não me lembro mais. E eles moraram na minha rua por apenas 2 anos, e quando se mudaram eu nunca mais tive contato. O Osmar então indagou seu irmão sobre o caso, e o irmão dele se sentou ali ao nosso lado e começou a contar. Certa noite, na casa que eles moravam, uma daquelas típicas construções do sul do país, uma casa grande, feita de madeira robusta, construída como palafita, ou seja, feita sobre uma base de troncos de madeira de tal forma que a casa ficava suspensa, deixando uma área livre embaixo da casa de mais ou menos 1 metro, para que a umidade não desfizesse a base com o tempo e também protegesse do frio durante o inverno, mais rigoroso naquelas regiões.
Era sobradado e ficava bem no centro da propriedade, que tinha nas proximidades, como em quase todos os sítios do interior, uma parte desmatada, um barraco para ferramentas agrícolas, um galinheiro, hortas, um pequeno chiqueiro, algumas árvores frutíferas e circundada por ruas de pés de café, lavoura com a qual a família trabalhava. O terreno era bastante irregular e as ruas de café se desprendiam em todas as direções em linhas mais ou menos iguais, teias de aranhas, não tão complexas, mas com a mesma ideia. E nesta noite, por volta das 1 da madrugada, a cachorrada do sítio ficou empolvorosa. Eram tantos latidos que a família acordou em sobressalto. Correram para as janelas dos quartos que ficavam no andar superior na tentativa de ver a origem de tanto alvoroço. O que viram, naquela noite de lua cheia e clara, em uma das ruas de café, foi uma grande figura peluda e branca, semelhante a um urso, de cócoras, a mais ou menos uns 50 metros da casa, e a cachorrada em volta latindo, cerca de 8 cães, e de vez em quando, algum deles investia contra a criatura que se defendia dando tapas violentos e jogando os cães mais corajosos longe, que caiam ganindo. Em certo momento a criatura se voltou para os moradores e, após soltar um urro, desceu a rua de café em direção à casa, não correndo e nem saltando, mas se enrolando como uma bola, parando defronte às janelas, a poucos metros deles, que estavam aterrorizados, e a cachorrada a veio toda atrás. Neste ínterim, o pai de Osmar e seu irmão mais velho correram para pegar as velhas armas de caça da casa, uma velha espingarda de chumbo, daquelas que carregam pela boca e disparam vários chumbinhos de uma vez, e um velho revólver calibre 32. Voltaram correndo para as janelas dos quartos e o animal ainda estava lá, dando pulos tentando alcançar as janelas, mas sem sucesso, pois eram altas. Contudo, com as garras, deixou vários arranhões na madeira da parede. Por vezes dava tapas nos cães que insistiam em investir. O pai de Osmar atirou com a velha espingarda e o animal se alojou embaixo da casa, e neste momento a barulheira já era generalizada, com as galinhas, porcos e cães totalmente alucinados, sem falar nas pessoas. A fera saiu pelos fundos da casa e depois retornou, sempre seguida pelos cães. Quando saiu novamente na frente da casa, foi a vez do irmão de Osmar atirar com o revólver. Quando o irmão de Osmar me contou, disse que o tiro de chumbinho não pareceu incomodar muito o bicho, mas o tiro de revólver sim. Então ele se levantou sobre as patas traseiras, deu mais um tremendo urro na direção deles, se acocorou e saiu rolando em direção ao caminho de onde tinha vindo antes, seguido pelos cães, sumindo em meio às ruas de pés de café. Segundo eles, ninguém mais dormiu aquela noite e só tiveram coragem de sair de casa quando já era dia bem claro. Foram até a delegacia em Campo Mourão ou uma vila mais próxima, não me lembro, e relataram ao delegado que foi ao local com alguns homens, mas eles só encontraram vestígios de lutas entre os animais e 2 cães da casa mortos, e mais nada puderam fazer. Chamaram o padre da vila, que foi até o sítio e fez orações, e a fera nunca mais foi vista. Isto aconteceu 7 anos antes, então Osmar tinha 7 anos de idade. Após o caso contado, fui para casa meio ressabiado, um tanto incrédulo. Afinal, de tantos casos que já tinha ouvido na vida, este era o primeiro que eu ouvi diretamente de quem diz que viu, mas não me dei por vencido. Voltei no outro dia na casa do Osmar e questionei a mãe dele. Pedi que me contasse a história. Ela se disse ocupada, e realmente estava, mas disse que o pai do Osmar poderia me contar. Fui lá, me sentei na mureta da área onde ele estava, na sombra, em sua cadeira de rodas, e ele me contou exatamente a mesma história. Bom, a conclusão que cheguei foi nenhuma. Continuo não acreditando em coisas sobrenaturais e acho que tudo tem uma explicação. Porém, tenho que admitir que o pai do Osmar em nenhum momento me pareceu ser uma pessoa loroteira, e sim uma pessoa muito séria. Depois, em outros momentos da vida, ouvi relatos e histórias de outras pessoas. Também passei por algumas experiências fora da caixa, mas quase todas com explicações razoáveis ou com fontes questionáveis. Mas esta me deixou muito com a pulga atrás da orelha. Grande abraço a todos. Rumo a 7.000 inscritos. Créditos a canal Histórias de Terror e Lendas Urbanas do canal do Kleber Uchoas.
Sabemos que vocês adoram assistir nossos contos, e nós amamos compartilhar essas histórias com vocês. Mas agora, precisamos de um favor especial de quem realmente curte nosso canal no YouTube. Para que possamos continuar trazendo mais conteúdo incrível, precisamos que assistam aos nossos vídeos. Isso nos ajudará a monetizar nosso canal no YouTube e manter tudo funcionando. Então, se puderem tirar um tempinho para assistir, ficaremos imensamente gratos. Segue os links para vocês assistirem nossos vídeos, assistam nossos videorelatos, contos e histórias no canal no YouTube do Kleber Uchoas. Fonte: um inscrito do canal. Bem-vindos novos inscritos. Para quem não é inscrito, inscreva-se, compartilhe e volte sempre. Canal do Kleber Uchoas agradece pela sua visita. Volte sempre.